Senhoras e senhores, boa noite. Damos início à nossa solenidade de abertura do terceiro Seminário Internacional de Linguagens e Culturas Indígenas, cujo tema é Línguas Ameríndias, Diversidades, Tradições e Memórias. Esse evento se realiza para a promoção de debate e reflexão a partir de estudos linguísticos interdisciplinares. Dado que estamos em uma região com uma grande diversidade linguística e que estamos quase encerrando o Ano Internacional das Línguas Indígenas, esse é um evento muito relevante para nós todos. Convidamos para compor a mesa de honra a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, que está hoje representando a reitoria, professora doutora Margarida Carvalho. Convidamos o coordenador do programa de pós-graduação, o professor doutor Gerson Albuquerque. A presidente da comissão organizadora deste evento, a professora doutora Gabriela Codinhuto. A coordenadora do programa Acre Sul, do Amazonas, do Conselho de Missões entre Povos Indígenas, a senhora Ana Patrícia Chaves Ferreira. Para fazer a abertura deste evento e dar as boas-vindas, convidamos a presidente da comissão, professora doutora Gabriela. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar cumprimentando a todos aqui presentes hoje, nessa noite, e começo com os componentes do dispositivo de honra. A professora Margarida Carvalho, representando a reitoria e pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, o coordenador do PPGLI, o professor Gerson Albuquerque, e a representante do Comin, a professora Ana Patrícia Ferreira. Cumprimento a todos também na plateia, professores, meus colegas, alunos e toda a comunidade aqui presente. É com muita satisfação que damos início a mais um Seminário Internacional de Linguagens e Culturas Indígenas, esse ano, como a Keila já falou para a gente, com o tema Línguas Ameríndias, Diversidade, Tradições e Memórias. O terceiro seminário tem como meta promover um evento transfronteiriço de diálogos e debates, de modo a criar um espaço de reflexão a partir de estudos interdisciplinares sobre a linguagem, aqui na nossa região, que é caracterizada por uma grande diversidade linguística. O tema desse ano faz parte das comemorações do Ano Internacional das Línguas Indígenas, promovido pela ONU, como também a Keila já pontuou. Para tanto, contamos com uma programação composta de conferências, mesas redondas, minicursos, oficinas, sessões de comunicações orais, exposição e apresentações artísticas. Esse evento, que agora se inicia, não aconteceria sem a parceria da comunidade acadêmica externa e, como não poderia deixar de ser, da comunidade indígena. Desse modo, eu, em nome da comissão organizadora, agradeço aos nossos convidados, que gentilmente aceitaram participar conosco dessa empreitada, a todos que submeteram trabalhos para apresentação, aos ministrantes de minicursos e oficinas, ao comitê científico do evento, ao Comin, na pessoa da professora Ana Patrícia, à coordenação do programa de pós-graduação em Letras, Linguagem e Identidade, à CAPES, ao Laboratório de Interculturalidade, à editora NEPAM, ao GPC Clean, ao GEADEL, ao UFAC, aos professores Shelton Souza e Raquel Ixi, nas pessoas de quem agradeço, a toda a comissão organizadora, aos monitores e toda a equipe de apoio de realização do evento. E, por fim, mas não com menos importância, muito pelo contrário, agradeço a toda a comunidade indígena, razão da existência desse evento e a quem dedicamos todos os trabalhos, na esperança de que suas linguagens, culturas, memórias e tradições sejam cada dia mais respeitadas e presentes na academia e também fora dela. Muito obrigada a todos e um ótimo evento.
com a palavra a senhora Ana Patrícia Chaves Ferreira. Boa noite a todas e todos. Em nome do Comim, eu gostaria de agradecer por estar participando, né, de mais um evento, de mais um ano de atividade, junto e em parceria com o programa de pós-graduação em Letras, Linguagem e Identidade. E estamos, né, a cada ano, tentando e buscando dar vez e voz a todas essas invisibilidades que temos. Esse ano, como já foi falado, que é o 3º Seminário Internacional de Linguagens e Culturas Indígenas, com o tema Línguas Ameríndias, Diversidades, Tradições e Memória, em um momento importante de discussão, promovido e provocado pela ONU, e estamos aqui, nesse território do Acre, na Amazônia Ocidental, sendo teimosos, fazendo balbúrdia e chamando, na verdade, quebrando, né, os muros da universidade e abrindo seus portões, por que não uma universidade sem muros e sem portas, para chamar também os povos indígenas desse território Acre. Um território com 16 povos indígenas e 3 famílias linguísticas, Pano, Aruá e Arauá. Hoje aqui eu vi a presença, né, de alguns indígenas, Manchinere, Xanenaua, Nuquinim, Apurinã, foram os que eu consegui visualizar, né? E querer dizer também que esse evento são para vocês também, enquanto povos indígenas. E eu gostaria de agradecer a presença de cada um, que estar aqui também representando o seu povo. Agradecer às Apurinã, que vieram lá do sul do Amazonas, dos municípios de Pauini e Boca do Acre. A Katsuna é um pouco mais próximo, o território dela, mas o que é em Boca, mas o território das ceramistas de Pauini é um pouco mais distante, né? O percurso para chegar aqui é longo. E eu agradeço imensamente, porque todos os anos elas estão aqui apresentando um pouco do seu trabalho da cerâmica e trazendo um pouco também essa cultura e identidade do povo Apurinã. E, nesse momento, eu gostaria de aproveitar o momento, o espaço, o evento, e compartilhar com todas e todos aqui presentes uma nota em repúdio, lançada pela COIAB. Pelo brutal assassinato de uma liderança indígena chamado Paulo Paulino Guajajara. Ele foi morto em uma emboscada por madeireiros na terra indígena Araribóia, no estado do Maranhão. Então, a nota da COIAB é a seguinte: a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, em nome dos povos indígenas de 9 estados da Amazônia Legal, Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, representantes de mais de 180 povos, mais de 430 populações indígenas, mais de 300 organizações indígenas e seus mais de 430 territórios. Vem a público manifestar primeiramente toda a sua solidariedade ao povo indígena Guajajara da terra indígena Araribóia, especialmente ao Izazá da Araribóia, pelo assassinato do guerreiro Paulo Paulino Guajajara, guardião da floresta, brutal e cruelmente executado por um grupo de madeireiros invasores da terra indígena Araribóia. Assim como nós, somar a corrente de força
pela saúde do líder indígena guardião, Laércio Guajajara, que também foi ferido covardemente e que está em estado grave e em recuperação. Do mesmo modo, vimos através dessa expressão, vimos desta expressar o nosso veemente repúdio contra toda essa onda de ódio, raiva, preconceito, racismo, ataques de criminalização e assassinato aos povos indígenas, encabeçada pelo Estado brasileiro, através da maior autoridade do Poder Executivo do país, o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. 2019, Ano Internacional das Línguas Indígenas, mas ainda estamos, na verdade, há 519 anos, fazendo luta e resistência. Resistimos com a língua, porque essa língua ela está cravada em cada povo, também de uma forma identitária. E essa resistência ela é uma resistência por terra, território. É uma resistência pela língua, pela cultura, pela identidade, pela dignidade e pela vida. Sangue indígena, nenhuma gota menos. Muito obrigada. Ouviremos agora o professor Dr. Gerson Albuquerque. Boa noite. Eu também gostaria de, em nome do Programa de Pós-Graduação em Letras, Linguagem e Identidade, dar as boas-vindas. Aqui agradecer muito a presença da professora Margarida Carvalho, nossa pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, que aqui representa a reitora, que tem sido uma grande parceira do nosso programa, especialmente nesse ano muito difícil, de 2019, né, devido às políticas de contingenciamento e de cortes. A Margarida tem se colocado de maneira muito, diria mesmo, audaciosa, no sentido de buscar recursos, mas também de não abrir mão de buscar ampliar os espaços, né, para os programas de pós-graduação, e particularmente o nosso. Né, a gente quer muito agradecer aqui publicamente nesse momento. Também agradecer a Patrícia por essa parceria de longa data. Eu acho que uma parceria que tem dado certo, tem sido muito positiva. Eu acho que o importante é que a universidade mantenha esses laços, né, com entidades, com associações, com organizações da sociedade, porque a universidade é isso, ela é um espaço aberto, um espaço de diálogo com a sociedade, e acho que a Patrícia é muito feliz na fala dela em dois momentos. O primeiro é com relação a essa abertura da universidade. Acho que é muito salutar isso, e talvez o esforço que a gente tem feito aqui nessa direção nos últimos anos, mas muito agora também com a criação do Laboratório de Interculturalidade, que foi criado no final do ano passado e que esse ano está aí funcionando, já realizou seu primeiro seminário. Temos aqui a professora Marinês, que tem sido baluarte nesse processo, que tem construído aqui com um grupo, articulando essa proposição, né, acho que de fazer com que a UFAC, de certo modo, minimize, né, sua dívida histórica com as populações indígenas. Acho que isso é algo muito importante para a gente, né? E a Patrícia tem sido esse elo, né, de ligação já há muito tempo. E também por essa nota de repúdio. Acho que é muito importante pensar que esses nossos eventos são eventos acadêmicos, mas, como o Bessa disse uma vez, aqui no Acre a gente consegue sempre, e não tem como ser diferente, fazer com que os eventos acadêmicos sejam eventos políticos, né, de pensar o que acontece nessa parte do Brasil, né, as peculiaridades que nos atingem, mas desse diálogo com o resto do país e o mundo, né, que temos. Eu acho que a nota reflete um pouco isso, talvez as nossas inquietações, nossos incômodos também aqui dentro, né, talvez por uma omissão de nossa parte, né, pela política de extermínio mesmo que o Estado brasileiro tem, né, é uma política cínica de extermínio contra populações indígenas, né? São 519 anos de tentativa de extermínio, mas também 519 anos de resistência, né? E acho que temos muito a aprender com esses processos de resistências
históricas, né? E, evidentemente, essa forma mais rude, mais cruel, né? mais danosa, talvez a mais covarde, que é os assassinatos, né? que acontecem, evidencia também isso, né? Que a resistência é forte, né? Porque a resposta tem sido sempre essa, né? De maneira covarde, de maneira, né, vil, a tentativa de eliminação física, né? Mas aqui é certeza que essa resistência vai continuar, e acho que a nota da COIAB e a nossa disposição de também hipotecar o nosso apoio, né, a essa nota, e acho que talvez fosse importante, ao final do seminário, tirarmos também uma nota, né, de solidariedade, uma nota pública, né, saindo aqui da UFAC. Né. Então, também agradecer aqui a Gabriela, o Shelton, pela proposta de fazer o seminário. Eu acho que nós temos muito a ganhar, e, de certo modo, esse é o espaço que o programa tem, nos últimos anos, conquistado. Esse auditório já tem um pouco essa cara, né, essa marca muito forte da presença indígena dentro da UFAC, especialmente desse trânsito dentro do programa. Nós temos hoje a imensa alegria de ter um professor, um colega professor, um linguista indígena, que é o Joaquim Maná, como integrante do programa. Nós temos alunos indígenas, já tivemos alunos em turmas lá em Cruzeiro do Sul, em uma turma em Cruzeiro do Sul, alunos que concluíram o mestrado, e agora nós temos aqui um grupo de indígenas, e o programa continua com uma política de abertura, né, política de vagas direcionadas a populações indígenas, que eu acho que é importante isso, né? E, evidentemente, é apenas uma parte daquilo que a gente pode fazer. Eu acho que talvez esse terceiro seminário ele seja um momento de ampliarmos as reflexões, né, nessa direção, e de consolidarmos, né, esses processos todos, para que, evidentemente, quando nós não somos eternos, nós somos passageiros aqui, né, que isso fique como uma política institucional. E acho que é fundamental que a universidade, enquanto instituição, ela assuma isso como uma política, e talvez a presença aqui da professora Margarida, né, nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, seja fundamental para isso. Talvez a gente começar a produzir documentos, né, acordos, né, registros jurídicos, né, para que isso permaneça como uma política da instituição, e talvez isso seja algo que a gente possa até propor a partir desse seminário, né, talvez nos encaminhamentos com a administração da universidade, por intermédio da professora, a gente tentar ver como é que pactua, né, esses acordos mais escritos, algo mais permanente que possa ampliar, dar guarida ao que vem ocorrendo, e ampliar essa política de intercâmbio, de abertura da universidade para as populações indígenas, mas também de deslocamento da universidade para as áreas indígenas, né, porque é preciso pensar isso, né, que uma política, né, voltada para essas populações requer que a universidade saia, né, de seus espaços, se desloque para os espaços que vivem essas comunidades, porque são espaços múltiplos, de muita vida, e que muito nos ensina, né? Que talvez até nos ensine a pensar um ensino não burocratizado, né? Pensar que algo não homogêneo para essas populações, e levar de fato em conta, né, as suas expectativas com relação ao que é a escola, o que é o professor indígena, e que tipo de educação eles anseiam, né? Para a gente não achar que tem sempre a fórmula pronta para levar e civilizar, né? Como tem sido há mais de 500 anos, né, a ideia de civilizar, de levar a civilização, mas de irmos reconhecer a diferença e, no mundo de diferença, nos colocarmos com respeito às diferenças e aprendermos com essas diferenças, né? Acho que é um pouco isso, e talvez eu espero muito que o seminário consiga encaminhar nessa direção. É isso, parabéns a todos e sejam bem-vindos. Espero muito que a gente consiga, enfim, ter um evento positivo. Com a palavra, a representante da reitoria, a professora doutora Margarida Carvalho, nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação. Boa noite a todos os presentes. Eu quero iniciar justificando a ausência da nossa reitora. Ela hoje não amanheceu bem com problema de ouvido. Ficou até 5 horas da tarde tentando participar do evento, mas estava com muita febre, então pede desculpas e parabeniza os coordenadores do evento, professor Celso, professora Adriana, e pediu que eu trouxesse, então, né, os cumprimentos para vocês. Quero cumprimentar aqui os nossos colegas, professor Jéssica, professora Adriana e a Patrícia também, e falar que esse evento é o 3º Seminário Internacional de Linguagens e Culturas Indígenas. Esse seminário ele
é de suma importância, porque é um momento que a gente tem para discutir, né, questões relacionadas a esse povo indígena, principalmente da nossa região, que é relegado sempre, né, ao esquecimento. Já falaram anteriormente que a linguagem é a maior característica humana do ser humano, né? Então é através dele dessa linguagem que a gente consegue discutir crenças, religiões, musicalidade, né, desse povo que conforma uma grande variedade de características socioeconômicas, sociocultural, que pode realmente ser discutida. Eu acho que esses 3 dias de evento que vocês vão ter esses debates vai ser de suma importância, Gerson, para a gente realmente fazer propostas futuras, porque o processo de avaliação da CAPES hoje, das pequenas universidades principalmente, eles querem saber realmente qual é essa discussão que a instituição está tendo com a comunidade para o desenvolvimento da comunidade e dos povos. Então, eu acho que é um momento importante que vocês podem discutir e apresentar, né, futuras propostas para a gente tentar viabilizar. E dizer aqui do nosso grande conforto com o programa, que eu não quero devolver o elogio, mas vocês sabem muito bem que o programa de linguagem e identidade foi avaliado agora no seminário de meio termo com 4+, né? E a administração ficou muito feliz com esse resultado e se coloca à disposição. Eu acho que é relevante o compromisso que os professores têm com o programa. Isso é reconhecido não só pela a gestão da universidade, mas pela comunidade. Eu conversava com uma aluna que saiu daqui de letras, e ela falando, né, que a vontade que ela tinha de fazer mestrado nesse programa, porque era um programa que estava sendo reconhecido. Ela tinha feito uma discussão em Manaus, e aí, em Manaus, eles falaram deste programa aqui da Universidade Federal do Acre. Então, isso é de grande alegria para a instituição, e você pode ter certeza, Jéssica, que a gente está à disposição. Tudo que a universidade, que a pró-reitoria puder fazer para que a gente não chegue só aos 5, não aos 6, e não é só uma questão da nota, é uma questão da ação realmente do programa. Então, tudo que a gente puder contribuir dentro de todo esse caos econômico e financeiro que a gente vive, a gente vai tentar fazer. Então, me veja como uma parceira. Eu quero que vocês me vejam como uma parceira com relação ao programa, que eu acho de suma importância para a nossa região, porque discute questões, né, relevantes. Então, eu só queria aqui fazer um último comentário. Hoje, a gente estava discutindo com um grupo de pesquisadores do Instituto Cartier, da Costa Rica, e eles me falaram do interesse que eles têm em vir para o Acre, para a universidade. Eles chegam dia 15 para a gente fazer a primeira conversa, e eles querem trabalhar um pouco com a bacia, mas com as comunidades tradicionais também. Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente vai ter de fazer um trabalho até internacional com relação à questão das culturas indígenas e de outra linguagem e identidade de uma forma geral. Então, a gente vai trabalhar nessa direção, e, na medida que a gente for se organizando, a gente convida o programa para fazer parte dessa discussão. Okay? Então, eu agradeço mais uma vez, eu parabenizo a todos. Eu tenho certeza que esses 3 dias vão ser muito ricos, né, de discussão e de propostas, e que a gente vai, no final de tudo, ter um documento que a gente possa realmente dar uma direção para o programa. Obrigada.